A artista brasileira oferece reconstrução de areolas mamárias para vítimas de câncer de mama. Mãe de brasileira morta em Miami tem poucos dias para levar corpo da filha de volta para o Brasil. Médicos alertam para a nova moda na tentativa de emagrecer: o consumo de pílulas com ovos de tênia. Primeira vacina contra a hanseníase criada nos Estados Unidos vai ser testada no Brasil. E técnicos de times brasileiros na última temporada entram para a lista dos 50 melhores do mundo. O jogo dos jogadores brasileiros, fora a alegria de jogar, coragem, seja tudo isso é muito agressivo. Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá, não deixa os caras respirar. Olá, boa noite. Muito boa noite. Em Nova York, uma ação solidária no mês de conscientização sobre o câncer de mama está contando com a ajuda importante de uma artista brasileira. Ela realiza micropigmentação e está oferecendo o seu trabalho gratuitamente para reconstruir areolas mamárias de mulheres que se submeteram à mastectomia. Há 2 anos, a brasileira Ana Célia Santiago oferece esse trabalho de forma gratuita às mulheres sobreviventes de câncer de mama com um único objetivo. A gente refaz as areolas dessas mulheres, tentando resgatar a autoestima, a confiança e fazer com que elas se sintam um pouco mais completas e tenham mais qualidade de vida. Essa reparação paramédica da Ana Célia é realizada através da micropigmentação ou tatuagem reparadora. A artista usa o talento para reconstruir as areolas mamárias redesenhando de forma 3D. Ela volta a se sentir mulher novamente, recupera sua identidade, recupera sua autoestima. A ação solidária More Than Breast, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil Nova York, será realizada durante todo o mês de outubro gratuitamente. Para agendar a participação, basta ligar para o telefone 917-941-8656. Com essa campanha do More Than Breast, nós queremos atingir o máximo de mulheres possível, sabe? Não só da comunidade brasileira, mas também de todos os Estados Unidos. A gente quer tentar... A gente quer ser um apoio físico e emocional para essas mulheres. Não tem preço que pague, né? Você vê uma mulher se revendo, se reencontrando novamente. É uma emoção muito grande e isso motiva a gente a querer continuar a ajudar o máximo de mulheres possível. O câncer de mama é considerado a segunda maior causa de mortes femininas nos Estados Unidos. Em primeiro lugar está o câncer de pulmão. As projeções indicam que 310 mil mulheres vão ser diagnosticadas com essa doença neste ano. E desse total, 42 mil devem morrer. Os médicos lembram que os exames preventivos anuais podem ajudar a descobrir o câncer de forma precoce e salvar vidas. As autoridades americanas estão fazendo um alerta às pessoas que aderiram a uma nova e alarmante moda que surgiu nas redes sociais aqui nos Estados Unidos. Para perder peso, muita gente está tomando pílulas com ovos de tênia. São vermes parasitas que usam o corpo humano como hospedeiro. Claro, eles geram um emagrecimento, mas provocam consequências graves e podem afetar o cérebro. A notícia surgiu nas redes sociais e se espalhou, atingindo jovens mulheres que viram a oportunidade de perder peso rápido. Foi o médico oncologista Bernard Su que descobriu e revelou a nova mania dos jovens: tomar pílulas de ovos de tênia, conhecida popularmente como solitária. Um parasita que faz mal à saúde e pode provocar infecções, se alojar no cérebro e até matar. É claro que indivíduos que estão contaminados com uma parasitose têm uma competição por nutrientes e, por isso, um estado de desnutrição conhecido pela ciência e por estudos epidemiológicos. No entanto, há um grande risco. O consumo da tênia não é novo, surgiu nos anos de 1800, mas agora explodiu novamente. Milhares de pessoas estão arriscando a vida sem saber as consequências perigosas desse parasita, que usa o corpo humano como hospedeiro.
A teníase, além dela gerar consumo calórico, ela também expolia vitaminas e minerais que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, além de várias consequências para a nossa saúde, como sintomas gastrointestinais, obstrução de órgãos. Ela pode colonizar em várias partes do nosso organismo, como cérebro, fígado, olho. O médico divulgou este vídeo figurativo contando a história de uma de suas pacientes que tomou a pílula e foi internada às pressas. O alerta já foi visto por quase 2 milhões de pessoas. Essas pílulas são vendidas na Dark Web, uma parte oculta e ilegal da internet. Os sintomas da contaminação por esse parasita vão desde vômito, diarreia e até convulsões. Por ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas são infectadas involuntariamente através de alimentos contaminados. Mas agora, a nova mania assustou os médicos que temem um aumento de internações e complicações na saúde dos pacientes. E eu sempre falo que não é sobre o emagrecimento, é sobre cuidar da saúde. Porque o emagrecimento é consequência de um cuidado com a sua saúde. Então procure profissionais capacitados para poderem te ajudar. Um endócrino, uma nutricionista, um psicólogo, uma equipe multidisciplinar que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, que é o emagrecimento. E uma vacina contra a hanseníase desenvolvida aqui nos Estados Unidos vai ser testada lá no Brasil. Essa prova clínica está sendo considerada histórica para a saúde pública mundial, já que pode resultar no primeiro remédio contra essa doença. Pelo menos 54 voluntários brasileiros vão participar desse estudo, nessa etapa avançada da vacina chamada Lepvax. O Instituto Oswaldo Cruz e a Fiocruz são os responsáveis por liderar esses testes no nosso país, com o sinal verde da Anvisa. Se a pesquisa atingir os resultados esperados, a população brasileira vai poder contar em um futuro bem próximo com uma vacina gratuita contra essa doença. O Brasil concentra 90% dos casos de hanseníase no continente americano e é o segundo país do mundo com mais infecções, atrás apenas da Índia. A hanseníase é uma doença provocada por uma bactéria que atinge a pele e os nervos periféricos e, se não tratada, pode deixar sequelas e deformidades no corpo. Os sintomas incluem manchas claras e vermelhas na pele e redução de sensibilidade nas áreas afetadas. No próximo bloco, mais estados dão início à votação antecipada para a escolha do próximo presidente dos Estados Unidos. E mãe de modelo brasileira morta em Miami tem poucos dias para levar o corpo da filha para o Brasil. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Faltam pouco mais de 2 semanas para o dia da eleição presidencial norte-americana e a cada dia, novos estados anunciam o começo das votações antecipadas. Na Geórgia, que começou o processo de votação nesta semana, já é registro de maior recorde da história do early voting. Neste final de semana, será a vez de Massachusetts iniciar esse processo, como nos mostra a repórter Giovanna Locatelli. Aqui em Massachusetts, os eleitores registrados podem fazer o voto antecipado a partir deste sábado, dia 19. E o último dia para expressar seu voto dessa forma é 1º de novembro. Por lei, todas as vilas e cidades no estado são obrigadas a realizar votação antecipada. Além da decisão de quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, os eleitores de Massachusetts também vão votar para decisões locais, como implementação de políticas públicas. Para auxiliar os eleitores que têm dúvidas sobre a votação antecipada presencial ou pelo correio, o Departamento Eleitoral de Boston divulgou no site do governo onde estão todas as orientações. Aqui na prefeitura foi instalado o principal local de votação antecipada de Boston, que vai funcionar das 9 às 5 da tarde, às segundas, quartas e sextas, e das 9 da manhã às 8 da noite, às terças e quintas-feiras. Em diversos estados do país, milhões de eleitores já estão exercendo o voto. Ontem, no primeiro dia de early voting, na Carolina do Norte, houve recorde de público, mesmo após a passagem do devastador furacão Helene. If we don't have the vehicles
We might need an all-terrain vehicle, but we will get in to vote. So regardless of how bad the conditions are, you will vote. Nothing's going to keep you from voting. No, we're going to vote. No Texas, Arizona e Iowa, os moradores também estão mobilizados. Filas são registradas em muitas cidades, seja de pessoas ou carros tentando chegar aos pontos de votação. This election affects the whole country and also the world. So get up and get out there and vote. Na Geórgia, um dos estados decisivos do early voting, começou nesta semana e já registra recorde de público. I'm 81 today, but Sunday I'll be 82. Esta moradora de 81 anos acaba de registrar seu voto pela primeira vez na vida. Ela disse que nunca havia votado porque o marido dela achava que ela não deveria fazer isso. No ano passado ele morreu. E hoje ela quer exercer o seu dever cívico com a democracia. Everybody's trying to get out here and get the vote before, the last day and big long lines. I was in and out. Em uma decisão histórica e de última hora, a Justiça do Texas adiou a execução de um homem que estava no corredor da morte após ser condenado pela morte de sua filha de 2 anos de idade. Desde a morte da criança, o caso vem gerando polêmica, porque a menina foi levada por ele ao hospital com a síndrome do bebê sacudido, que a gente explica agora na reportagem. Em 2002, às pressas, Robert Robertson levou a filha Nick, de 2 anos, ao hospital. Lá disse aos médicos que acordou e encontrou a bebê que havia caído da cama enquanto dormia, inconsciente e com os lábios azulados. Na época, os médicos concluíram que a criança apresentava sintomas que correspondiam a um trauma na cabeça provocado pela chamada síndrome do bebê sacudido. Esse diagnóstico se refere a uma lesão cerebral grave quando a cabeça de uma criança é lesionada por meio de sacudidas ou algum impacto forte. Hoje, nos Estados Unidos, a cada ano são registrados cerca de 1.300 casos, de acordo com o Centro Nacional da Síndrome do Bebê Sacudido. O problema é que é delicado determinar se a lesão foi provocada por acidente ou maus tratos, e Robert sempre alegou inocência. Os advogados dele dizem que o diagnóstico, que concluiu violência infantil, foi feito erroneamente pelos médicos. Eles alegam que a criança morreu pela queda na cama e que o acidente foi relatado pelo homem na chegada à emergência. Além disso, não haviam outros indícios que colaborassem com a tese de agressão. We can't make a person believers, stuff, But I carried her to the hospital, stuff, I didn't have nothing to hide. Mas na época, a justiça decidiu condenar o texano à execução pelo homicídio. Agora, após 20 anos de espera no corredor da morte e 2 horas antes de Robert receber uma injeção letal, o caso foi suspenso. Mr. Roberson did receive a stay. I had the opportunity to go back there to speak with him, and he was shocked, to say the least. He praised God and he thanked his supporters. A suspensão da execução e reabertura do caso acontecem após uma forte pressão de ativistas, médicos especialistas e um grupo bipartidário de 86 políticos do Texas que pediram a revisão do caso. We are so thankful for the work of the Texas House for 22 years. This man has been held in prison on death row. O grupo apresentou novas evidências que afirmam que as lesões na criança, na verdade, não correspondiam a trauma na cabeça, e sim a um quadro de pneumonia severa que não chegou a ser diagnosticada pelos médicos. Let me just say, Robert is an innocent man. Esse detetive da época afirma que Robert é inocente. Na semana que vem, o prisioneiro deve prestar novo depoimento. A mãe da modelo brasileira, que foi encontrada morta após uma festa em um iate em Miami no mês passado, disse que segue com dificuldades para levar o corpo da filha para o Brasil. Ela disse que recebeu notificação de que tem até o dia 21 deste mês para retirar o corpo do IML de Miami. A família disse que criou uma vaquinha online para arrecadar fundos para poder levar o corpo de Adriana Vieira, de 31 anos, para o Brasil, mas não conseguiu o valor necessário. Caso não seja possível fazer o traslado, o corpo da Adriana deve ser enterrado ou cremado aqui nos Estados Unidos. A mãe da brasileira disse que também ainda tenta repatriar o neto de 6 anos, que segue aqui no país sob cuidados de um tutor. O governo brasileiro disse que acompanha o caso e que presta assistência à família com relação ao filho da vítima. Mas informou que o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior não pode ser custeado com recursos públicos.
Depois do intervalo, redes Walgreens e 7-Eleven vão fechar 2.000 lojas em todo o país. E Correios divulgam datas limites para o envio de presentes por correio para as festas de fim de ano. O baixo índice de vendas, os preços altos e a inflação ainda estão afetando gigantes do comércio aqui nos Estados Unidos. Só neste mês, 2 grandes redes anunciaram que vão fechar as portas de quase 2.000 unidades. A gente está falando da gigante de farmácias Walgreens e das lojas 7-Eleven, que estão espalhadas por todo o território norte-americano. As 2 redes, muito conhecidas dos brasileiros, alegam que estão registrando prejuízos, pressão inflacionária e dificuldades com a concorrência das vendas online. Tanto a Walgreens como a 7-Eleven disseram que vão fechar cerca de 3% das lojas no país para superar dificuldades financeiras. Isso significa que milhares de pessoas vão perder os empregos. Essas demissões vão se somar aos cortes de 5.000 vagas anunciados no ano passado. A lista dos locais que vão ser fechados das 2 redes ainda não foi divulgado. Com os holidays se aproximando, aumentam as expectativas econômicas para as compras de fim de ano. E o governo comemora o fortalecimento dos gastos de varejistas, que serão ainda mais impulsionados pelo bolso do consumidor. Os moradores dos Estados Unidos vão abrir mais as carteiras neste ano, segundo um levantamento do governo. Uma surpresa para muita gente que passou boa parte de 2024 enxugando gastos, por causa da inflação elevada. A expectativa é de que as festas de fim de ano deem um boom na economia norte-americana. De acordo com os dados recentes do governo, os gastos de varejistas já subiram 4% em setembro com relação ao mês anterior. O maior aumento foi visto em lojas especializadas de vestuário e de saúde e cuidados pessoais. As vendas em bares e restaurantes também aumentaram 1% no mês passado. Só houve queda registrada nas vendas de eletrônicos e eletrodomésticos, cerca de 3% com relação a agosto. Mas a previsão é de um aumento generalizado após o Halloween, com um pico de gastos entre o fim de novembro e o Natal. Os gastos do consumidor representam cerca de 70% da economia dos Estados Unidos. E as vendas no varejo têm grande participação nesse quesito. Se você está planejando viajar para aproveitar o Dia de Ação de Graças e as festas de fim de ano, é bom ficar atento aos preços e datas. É que os especialistas dizem que vai começar agora um período curto de promoções com os melhores preços de passagens. Os dias mais movimentados do ano nos aeroportos são de Thanksgiving, Natal e Ano Novo. Nessa época, a demanda é alta e, por isso, os preços das passagens aéreas nos Estados Unidos disparam. Mas ainda existem brechas que permitem comprar os tickets com descontos atraentes para esse período do ano. E um deles vai começar agora. Google Flights is one of them. A especialista em viagens da NerdWallet, Sally French, diz que existem sites como Hopper ou Google Flight, por exemplo, que podem ajudar a encontrar datas e preços bons. Eles comparam os valores dos voos existentes e indicam as melhores opções. Sally garante que a melhor época para procurar e reservar viagens é agora, do meio de outubro até o início de novembro. Depois disso, os preços vão disparar. E se economizar é a palavra de ordem, então é bom também ficar de olho nas datas alternativas. Não voar no domingo após o Thanksgiving, mas voar na segunda-feira depois pode significar uma economia de centenas de dólares, explica a especialista. E já para quem não vai viajar, mas está pensando em enviar presentes de Natal por correio, é bom prestar atenção aos prazos. Existem datas limites para encomendas chegarem a tempo, principalmente para envio internacional. Os Correios informaram que para os presentes chegarem até o dia de Natal, dia 25 de dezembro, o prazo limite de envio de encomendas deve ser o dia 18 de dezembro. Já os pacotes Express de prioridade devem ser enviados até 19 de dezembro. Mas se você mora no Alasca e no Havaí, esse prazo muda. O limite de envio de presentes normal ou Express é 16 de dezembro. Se a sua encomenda for internacional, a UPS orienta a enviar nos primeiros dias de dezembro para garantir a entrega com os parceiros
brasileiros no exterior. Lembrando que a lista completa de datas e prazos para o Correio Nacional e Internacional já estão disponíveis no site da UPS. Os Correios anunciaram que vão contratar 7.400 funcionários sazonais para dar conta da demanda extra de final de ano. A seguir, levantamento mostra que entre países da América Latina, o Brasil é o maior poluidor de plásticos do oceano. E técnicos de 2 times de futebol brasileiros entram na lista dos 50 melhores do mundo. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. De olho no público norte-americano, São Paulo promoveu um encontro para apresentar e divulgar as atrações do estado para agentes e operadoras americanas de turismo em Nova York. O evento também reforçou a região como uma porta de entrada para passeios e negócios no Brasil. A repórter Carolina Camargo tem as informações. Foi um encontro descontraído entre agentes de turismo norte-americanos, representantes aéreos e autoridades paulistas, que contou com o apoio do Consulado Geral do Brasil em Nova York. São Paulo foi apresentado como um destino completo, que oferece serviços e infraestrutura de qualidade, passeios variados da praia à montanha, atrações e belezas únicas e uma gastronomia incomparável, tanto para lazer como para negócios. O evento em Nova York foi considerado um sucesso e marcou mais uma etapa das ações internacionais do Roadshow, chamado Meu Destino é São Paulo, feito para atrair turistas. A ideia é consolidar a imagem de que o estado de São Paulo é a principal porta de entrada do Brasil. No primeiro trimestre deste ano, cerca de 1,1 milhão de viajantes estrangeiros foram recebidos em São Paulo. Deste total, 206 mil eram norte-americanos. O estado está investindo em mais conexões e divulgação para ampliar este número. Atraímos mais de 130 agências e operadoras e todo o trade turístico para promover, incentivar a comercialização dos destinos do estado de São Paulo. Foi uma iniciativa bastante positiva, feita pela Secretaria de Turismo e Viagens em conjunto com o Visite São Paulo e outros parceiros. E a gente deu destaque principalmente aos destinos de natureza, como o Vale do Ribeira, que é uma referência em turismo de aventura, ecoturismo. Falamos também das fazendas, turismo religioso, programação e atrações da capital paulista e muito mais, como afroturismo e outros destinos que são bastante procurados pelo mercado norte-americano. Um novo estudo apontou quais são os países que mais contaminam os oceanos com plástico. E adivinha só? O Brasil é o 8º maior poluidor do mundo e líder de toda a América Latina. O Brasil é responsável por jogar no mar anualmente cerca de 1,3 milhão de toneladas de plástico, segundo o relatório da ONG Internacional Oceana. Isso representa 8% de todo o resíduo que chega aos oceanos globalmente. E por causa desse alto índice, nosso país está no ranking dos 10 maiores poluidores dos mares do mundo e em primeiro lugar na América Latina. A ONU já alertou que depois da emergência climática, a segunda maior ameaça ambiental ao planeta é a poluição de plástico nas águas, que afeta ecossistemas e ameaça espécies. O estudo alerta que hoje os microplásticos já são encontrados em dezenas de espécies de peixes e pássaros analisados. Os golfinhos e as tartarugas marinhas são as maiores vítimas. O grupo de pesquisadores orienta ações urgentes, entre elas uma legislação específica para controlar a produção de plástico descartável no mundo. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo para o final de semana, pessoal? A gente começa aqui no nosso telão por Boston com previsão de bastante sol, assim como em Washington e Nova York, máxima de 75 lá em Washington. Em Norfolk, Charlotte também bastante sol, já em Atlanta o sol dá espaço para as nuvens. Na Flórida, previsão do tempo variada, tem sol, tem tempo nublado e previsão de chuva lá em Miami. Em New Orleans, bastante sol com máxima de 78. Em Houston, a gente tem tempo encoberto com mínima de 61, máxima de 84. Em San Antônio, a gente tem sol entre nuvens, mínima de 63. Em El Paso, mesmo cenário, máxima de 79, mínima de 60 graus. Albuquerque, o sol não dá as caras por lá, vai chover o dia todo com mínima de 50.
Phoenix tem trovoadas ao longo do dia, mínima de 58, máxima de 78. Las Vegas, tempo encoberto. Já em São Francisco, a gente tem sol brilhando forte o dia inteiro, aí mínima de 54, máxima de 80 graus. E agora a gente fala de futebol. A revista inglesa 442 revelou os dados do ranking que anualmente elenca os melhores técnicos do mundo. E a análise, com base nas campanhas do ano passado, colocou 2 técnicos de times brasileiros nesta lista com os 50 nomes mais poderosos. O destaque de Abel Ferreira e Fernando Diniz na última temporada de 2023 levou os técnicos ao top 50 dos melhores do mundo. E que a gente consiga, por meio do futebol, melhorar a vida das pessoas, que esse acho que é o meu maior sonho, e de todas as pessoas do futebol, as que mais merecem apoio e carinho são os jogadores. Segundo a revista especializada em esporte 442, o brasileiro Diniz utiliza em campo um futebol funcional que alavancou o Fluminense, levando o time carioca ao título inédito da Libertadores no ano passado. O Fluminense é campeão da Libertadores 23! Ele também chegou a liderar temporariamente a seleção brasileira. Fernando Diniz, que hoje está no Cruzeiro, ficou na 25ª posição no ranking dos melhores técnicos do mundo. O jogo de hoje é uma coisa que vai ajudar muito. Fora a equipe que a gente falou, a coragem, seja muito agressivo. Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá, não deixa os caras respirar. Sobre ele, a revista escreveu: o estilo único de futebol de Diniz não se baseia numa formação convencional, mas na ideia de os jogadores formarem laços entre si e construírem o jogo de acordo com o local onde se encontram, em vez de explorarem o espaço. Uma coisa absurda que vocês fazem por nós. Absurdo que vocês fizeram nunca nos meus melhores sonhos. Nunca. Eu imaginei que ia encontrar um grupo de trabalho, que íamos formar um grupo de trabalho com muito mais do que futebol. Muito mais. Já o português Abel Ferreira, à frente do Palmeiras desde 2020, ficou em 22º lugar no top 50. No Verdão, o Abel conquistou 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Brasileira e 3 Campeonatos Paulistas. Eu acho que no futuro, quanto mais tempo passar, eu acho que aí é o nosso legado, aí vai ser a nossa história, porque neste momento a nossa história é aqui e agora. É isso que eu lhes digo aos jogadores. A nossa história é aqui e agora, é hoje. Nenhum treinador estrangeiro conquistou o mesmo número de títulos no Brasil que ele. Até agora foram 10. E ainda tem chance de ele levar o clube à conquista inédita do Mundial de Clubes 2025, que vai rolar aqui nos Estados Unidos. E se você está se perguntando quem é o escolhido como o melhor técnico do mundo, aí vai a resposta. Pep Guardiola, do Manchester City. Manchester City, defying belief. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Você fica agora então com mais um capítulo da novela O Rico e Lázaro. Boa noite. Uma boa noite e bom final de semana.